Ok, então continuando aqui, as forças, capítulo 5, forças em superfície sólida, como que a gente vai determinar as forças que os fluidos causam nas superfícies? Bom, então sempre a gente utiliza essa equação aqui, que a força é uma grandeza vetorial, né? Então aqui a gente tem pressão, posição 1, área 1, normal 1, pressão 2, área 2, normal 2, massa específica, vazão, velocidade 2 menos a velocidade 1, certo? Para a gente entender melhor como é que a gente aplica a equação, então vamos resolver esse exemplo aqui. Então aqui, essa é a tubulação, tá? Que ela possui a mesma área na posição 1 como na posição 2, ela foi inclinada por um ângulo de 40 graus, certo? Então, o escoamento vem de 1 para 2 e a gente tem que determinar qual é a força que o fluido vai causar nessa tubulação, porque nessa posição aqui, ó, então aqui ele tem uma direção de sentido e no caso aqui ele vai mudar a direção de sentido, logo ele vai causar uma força nessa posição aqui, certo? Então como que a gente vai calcular essa força? Como a gente tem aqui o escoamento em duas direções, significa que a gente tem que calcular a força também nas duas direções. Então, a gente começa calculando aqui a força na direção x, ok? Então, a gente vai escrever a equação para a direção x. Então, vai ficar menos, copiando de lá, pressão 1 vezes área 1. O que é o N1? N1 é a normal. Lembrar, então, que a normal é sempre o vetor que indica a direção da superfície e ela sempre aponta para fora. Então, no nosso caso aqui, ó, normal 1 apontando para fora e normal 2 apontando para fora. O que a gente tem que lembrar? Então, vendo que esse normal 1 aqui, ele está acompanhando a direção da superfície, a direção que está inclinada. Então, aqui, ó, nesse caso, quando a gente vai observar o N1 na direção x, ele nada mais, nada menos é o cateto adjacente desse triângulo. Eu vou desenhar melhor aqui para vocês verem, ó. Então, aqui eu vou ter o N1, correto? Quando a gente decompõe esse vetor, então aqui eu vou ter N1 na direção x. E o ângulo de inclinação, ele tá aqui, certo? Então, como é que a gente escreve aqui, ó? A gente vai ter, então, cosseno desse ângulo de 40 graus, ok? Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Aqui, a velocidade, ela tá apontando para dentro e a normal está apontando para fora. Esse aqui é a velocidade, esse aqui é a normal. Então, como eles estão em direções opostas, a gente precisa considerar menos. Continuamos aqui, pressão 2, área 2. Agora, a gente olha aqui para a normal. A normal 2, ela está totalmente na direção x e ela está na mesma direção que a velocidade. Aqui a velocidade aqui é normal, então ela apenas vai ser positiva, porque elas estão na mesma direção e toda ela tá no N2, tá na direção x. Então, a gente coloca apenas 1. O resto aqui, massa específica, vazão. Agora, a gente analisa a velocidade 2 na direção x. Então, vocês estão vendo que toda a velocidade 2 está na direção x, então vai ser apenas V2 menos V1. V1, ela está, então, apontando para dentro aqui, certo? Se a gente decompor esse vetor aqui na direção x, lembrando que essa aqui é a inclinação, então, a gente vai ter V1 cosseno de 40 graus e ela está positiva porque ela está na direção aqui do x, certo? X positivo, ok? Então, aqui a gente já tem a nossa equação, agora seria só apenas substituir os valores de pressão área, massa específica e vazão, e também velocidade para determinar o valor de Fx. Vamos fazer a mesma coisa agora analisando a força na direção y. Então, vamos lá. Menos P1, área 1. Agora, a gente tem que analisar o vetor aqui, N1, na direção y. E se vocês verem, ele é o cateto oposto. Então, como é que a gente escreve? Seno de 40 graus. Além disso, ele é negativo, justamente pela análise que a gente já fez, de que a normal é o oposto, a direção sentido oposto da velocidade.
mais pressão 2, área 2. Agora, observem aqui, ó. Na posição 2, a gente não tem nenhuma componente em Y. Por quê? Porque ela está totalmente na direção X. Então, a gente não vai ter esse termo aqui, justamente porque a gente não tem nenhuma área na direção Y. Mais massa específica, vazão. Agora, qual é a velocidade 2 na direção Y? A mesma coisa. Não temos velocidade na direção Y, tá vendo que ela só sai na direção X. Então, a velocidade 2 vai ser 0. Menos a velocidade 1 na direção Y, que vai ser V1 seno de 40 graus. Ok? Porém, aqui, ó, a gente tem que observar o seguinte. Quando a gente decompõe a velocidade, né? A velocidade aqui, essa aqui foi a velocidade 1 na direção X. A velocidade 1 na direção Y, ela está apontando para baixo. Então, se ela está apontando para baixo, significa que ela vai ser aqui negativa. Então, aqui vai ficar menos, que é o próprio menos da fórmula, menos V1 seno de 40 graus, tá? Então, só simplificando aqui, como é que vai ficar? Vai ficar menos, esse menos eu vou trazer aqui para frente, menos P1, área 1, seno de 40 graus, mais massa específica, vazão, menos com menos vai ficar mais, V1 seno de 40 graus, ok? E aí agora seria só substituir pressão, área e as informações de velocidade, vazão e massa específica que o problema, no caso, iria nos dar, ok? Então, também eu passei para vocês uma lista de exercícios, a gente resolveu alguns exercícios em sala, certo? Eu aconselho vocês que refaçam esses exercícios para praticar, ok? E também tem os exercícios da lista que foram feitos, tá? E para completar o nosso conteúdo da prova, a gente também tem análise dimensional, que está no capítulo 6. Eu já gravei o videozinho de um exercício resolvido, a gente resolveu um em sala também. O método de resolução é sempre o mesmo, ok? Então, o que vocês precisam saber sobre esse conteúdo que está lá no capítulo 6? Primeira coisa que você tem que saber é como escreve as grandezas nas bases FLT e MLT. Então, lembrar que FLT é força, comprimento e tempo. E MLT, massa, comprimento e tempo, tá? Então, se você quer escrever, por exemplo, a grandeza de pressão na base FLT, como que a gente escreve a unidade de pressão? É Newton por metro quadrado, tá? Então, na base FLT, significa que vai ser força por comprimento ao quadrado, então é FL na menos 2, tá? Então, a gente fez essa escrita das grandezas na base FLT de várias grandezas em sala. Peço a vocês que refaçam isso, né? E pratiquem como que você transforma as unidades na base, ok? Se for aqui, ó, utilizar a base MLT, é só lembrar que em vez de utilizar a força, então a gente utilizaria aqui no caso o quilograma em vez da força, tá? E aqui para relacionar as duas coisas, é bem interessante que você use a segunda lei de Newton, que ela é uma equação fácil para lembrar. Por quê? Porque a força a gente usa em Newton, massa em quilograma, aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, para transformar Newton para quilograma, por exemplo, aqui se eu quero isolar quilograma, vai ficar Newton por metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então, é dessa forma que a gente relaciona as duas coisas. Também, além de saber escrever na base, a gente também tem que saber utilizar o teorema dos πs, que foi exatamente o teorema que a gente utilizou para encontrar as equações dependendo das grandezas, tá bom? Então, só rapidinho aqui fazendo como que a gente analisa o teorema dos πs. Primeira coisa, né, encontra as grandezas do problema, então tira quais são as grandezas. Depois, a gente precisa saber escrever na base, depois escreve a equação, substitui, encontra os expoentes e volta para a equação e aí finaliza, tá bom?
Aqui, ó, os exercícios sugeridos que eu mandei no e-mail para vocês. Exercício 6.1, 3, 4, o 5 que foi resolvido no vídeo, 6 e 7.